Padre Flávio, quando começaram a ser celebradas as festas em honra de São Benedito? E o senhor poderia falar um pouquinho também sobre o carisma? Qual é o carisma de São Benedito, Padre Flávio? Erivan, prezados espectadores, a festa de São Benedito em Campo Grande, ela tem uma particularidade, porque ela se comemora considerando o dia que a imagem chegou a Campo Grande, que ainda era um povoado que pertencia ao município de Jaicós. Então, um cidadão doou o terreno onde atualmente é construída a atual Igreja Católica de Campo Grande. Esse cidadão se chamava Benedito, e a comunidade quis homenageá-lo, escolhendo como patrono o santo do qual ele havia recebido o nome, justamente Benedito, conhecido como Moro ou Negro. Então, a data que a imagem chega a Campo Grande é precisamente no dia 5 de setembro. Então, a festa de São Benedito, ela acontece, considerando a data da chegada da imagem, no período de 27 de agosto até 5 de setembro, onde a comunidade, com orações, cânticos, ladainha, celebrações da missa, escuta da palavra de Deus, venera a figura do patrono que se destacou no segmento de Jesus Cristo. E aqui eu lhe indico, Erivan, 4 qualidades de São Benedito, já que você me perguntou sobre o carisma dele. Primeiro, era um santo muito simples. Ele entrou nas fileiras da Ordem Franciscana no ano de 1562. Benedito era filho de escravos africanos, provavelmente vindos do norte do atual continente africano, que se estabilizaram no sul da Itália, na região de Sicília e depois Palermo. Então, no ano de 1542, nós encontramos São Benedito entre os filhos de São Francisco, endossando a veste marrom, muitas vezes na imagem representada de cor negra, de cor escura. E Benedito se dedicava praticamente aos trabalhos domésticos, tanto que no convento ele assumiu a função de cozinheiro, de cuidar da limpeza, dos jardins, digamos assim, de tarefas mais domésticas. Somente mais tarde, quando a fama dele cresceu e ele caiu nas graças do povo, na simpatia popular, é que foi escolhido para ser superior do convento. Mas nele se destaca a humildade no seguimento de Jesus. Era um homem de palavra tranquila, manso de coração, e se dedicava às tarefas mais simples na vida dos seguidores de São Francisco de Assis. Agora ele adquiriu grande fama por 3 características. Primeiro, era um homem de uma vida de oração muito intensa. Se dedicava horas e horas à oração, à contemplação. E antes de ser franciscano, ele também foi eremita. Era um bom conselheiro. A ele recorriam as pessoas simples, mas também aos nobres do seu tempo, pedindo orientações para conduzirem e tomarem decisões relativas a situações pertinentes à vida, à administração do dia a dia. E é um santo da caridade, porque se dedicava, sobretudo, ao cuidado dos doentes. Então, por essas características, ele caiu na graça da sua comunidade, isto é, dos frades franciscanos, dos nobres, não é, da cidade de Palermo, onde viveu, e também na simpatia de toda a população. E como é que está a participação das comunidades aí da área pastoral? Qual a temática que está sendo refletida durante esses dias de festa? O tema, Erivan, nós não temos um tema específico. Nós estamos seguindo as leituras que a Igreja propõe para esse período de 27 de agosto até 5 de setembro, para o chamado calendário litúrgico ferial, com destaque às celebrações do dia de domingo. Mas tem uma frase que é
atribuída a São Benedito, que ele era um homem muito preocupado para que não sobrasse os alimentos, para que não se desperdiçasse os alimentos. E ele justificava essa preocupação, lembrando aos seus confrades franciscanos que o pão que na cozinha do convento sobra não pertence aos frades, mas, como ensina o Evangelho, pertence aos pobres. Então ele costumava dizer: o pão que sobra é dos pobres. E nós, então, recordando, ligando essa afirmação de São Benedito a Jesus Cristo, nós lembramos que no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus profere o chamado famoso discurso do pão, precisamente no verso 6, capítulo 14, Jesus se apresenta como o pão vivo e verdadeiro. É ele o pão que não pode faltar, mas é ao mesmo tempo o pão que sobra para saciar a nossa fome de beleza, de transcendência, fome de felicidade, fome de autenticidade, fome de justiça, que são sentimentos e situações tão presentes no coração da pessoa humana do nosso tempo. De fato, Benedito tem razão quando chama a atenção para que o pão não sobre, porque se o pão sobra, mas não chega aos pobres, nós então estaremos numa sociedade que marginaliza grande número dos seus integrantes. Estaremos numa comunidade que não tem sensibilidade para com os mais fracos. E, ao mesmo tempo, recordamos que todos nós precisamos de Jesus, esse pão vivo e verdadeiro, que sacia o nosso coração dessa fome de beleza, de justiça e de paz. Primeiro, o senhor prefeito municipal, o doutor Tico, publicou um decreto orientando as partes sanitárias, né, que nós devíamos observar para as celebrações, da qual nós já fazemos no cotidiano da nossa comunidade de Campo Grande, o uso do álcool gel, o distanciamento, todos de máscara, evitar aglomeração. Então, esse decreto do atual prefeito municipal segue em grandes linhas as orientações sanitárias que já é de conhecimento de toda a população. E nós dispusemos fora do ambiente do templo cadeiras e bancos para que as pessoas pudessem ficar ao ar livre para participarem da celebração, das celebrações. Geralmente nos bancos se sentam pessoas da mesma família, mas nós recomendamos que no máximo sejam 3 pessoas por banco, que dá para manter uma distância entre as pessoas que ocupam o mesmo banco sentados. E pessoas que já convivem, pessoas da mesma família, se permitem ficar próximas umas das outras, porque se já estão juntos em casa, não tem por que separá-los na igreja. Mas todos usamos máscaras, você chega na igreja, tem pessoas que já oferecem álcool gel, que está disposto na igreja de maneira abundante, o festejo está restrito à comunidade de Campo Grande, as outras localidades que fazem parte do município participam de modo representativo, com 1 ou 2 ou 3 pessoas, ao máximo, a cada noite e em cada celebração. Nós esperamos que não haja um grande fluxo de pessoas no templo e vamos, então, seguindo as orientações das autoridades, sem baixar a guarda, porque recordamos sempre, em cada celebração, que estamos ainda em pandemia provocada pelo Covid-19. Embora que o município de Campo Grande tenha estabelecido uma boa distribuição de vacinas, e pouco a pouco nós sentimos que também nas cidades adjacentes o número de pessoas vitimadas pelo Covid, que contraíram o vírus do Covid-19, tem tido uma queda acentuada. Então, todos esses fatores nos dão uma certa tranquilidade para viver essa 32ª festa de São Benedito, em Campo Grande, sem descuidar de observar as normas sanitárias. Qual é o sentimento que elas expressam nesse momento em relação à própria vivência da fé e pastoralmente?
Qual a expectativa do senhor em relação ao resultado desse acontecimento? As pessoas ansiavam por viver essa festa, tanto que muitos integrantes da comunidade, já no mês de julho, me interpelavam se iríamos ou não realizar essa 32ª festa de São Benedito. Então é uma manifestação religiosa que já está no coração e no calendário dos eventos dos campograndenses. Eu desejo que, ao concluirmos essa festa, o nosso coração se sensibilize muito mais para aquilo que São Benedito nos exortava, lembrando a afirmação que ele fazia: o pão que sobra é dos pobres. Então, que a nossa comunidade, a exemplo do padroeiro, se torne mais solidária, mais presente na vida daqueles que passam por dificuldades, inclusive provocadas pela pandemia, sejam dificuldades de ordem material, psicológica ou espiritual. E que na conclusão do festejo, a nossa comunidade esteja mais robustecida na sua coesão como seguidores de Jesus Cristo e mais empenhada no seguimento de Jesus, o pão vivo e verdadeiro, que não pode faltar nem para mim, nem para nenhuma pessoa que o aceita como seu Senhor e Salvador.